vamos falar do Corinthians. Corinthians que se prepara para o jogo desta quinta-feira. Contagem regressiva, faltam 3 dias para o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, na quinta-feira, às 8 da noite, na Neoquímica Arena. Certamente o estádio vai estar completamente lotado para este jogo que é verdadeira decisão de campeonato para o Corinthians dentro da competição. No campeonato de pontos corridos, o Corinthians na zona de rebaixamento, não tem outro resultado que interessa a não ser a vitória do Timão para esta partida. André Ramalho, o Fagner cumpriram suspensão automática, já ficam à disposição do técnico o Ramon Dias. O Romero também cumpriu suspensão automática, mas o Romero está na seleção do Paraguai, não vai dar tempo do Romero jogar, né, porque ele vai estar jogando pela seleção do Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. São algumas das informações do Corinthians. Agora, novidades. O José Martínez retornou ao Brasil no dia de hoje. Estava na seleção da Venezuela, defendendo a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo, jogou contra a Argentina e tomou o 3º cartão amarelo. Com isso, retornou, foi liberado pela seleção da Venezuela, porque não pode jogar segundo compromisso das eliminatórias, e, portanto, já fica à disposição do Corinthians. Vai ser titular do jogo da quinta-feira contra o Atlético Paranaense. O José Martínez, que caiu feito uma luva nesse meio-campo do Corinthians, primeiro volante, excelente primeiro volante, de muita marcação, de muita força física, e ele dá muita tranquilidade ali na defesa, na proteção à área, na proteção aos zagueiros. O Corinthians melhorou muito, o meio de campo do Corinthians, a marcação do Corinthians melhorou demais com a presença do José Martínez. Além do José Martínez, 2 outros jogadores participaram hoje do treino com bola. Já estão liberados para o treino com bola e devem ser relacionados para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. São eles, o Alex Santana. Olha só, a expectativa é que o Alex Santana só voltasse a jogar no mês de novembro, né? Ele teve uma contusão de grau 3, uma contusão muscular grave, considerada grave. Mesmo assim, ele já foi liberado pelo departamento médico, já está recuperado do ponto de vista físico, já está treinando com bola e deve ser novidade do Corinthians para o jogo da quinta-feira. Além do Thales Magno, também já está treinando com bola. O Thales Magno teve uma contusão menos grave do que a do Alex Santana, uma contusão também muscular, mas uma contusão de grau 2, está treinando com bola e deve ser relacionado. Os dois devem ficar como opções no banco de reservas, né? Ainda não devem ser titulares, devem ficar como opções no banco de reservas, mas são boas opções do técnico Ramon Dias para o jogo contra o Atlético Paranaense. O provável time do Corinthians para pegar o Atlético Paranaense eu tenho no campinho para você. Vou mostrar para você o provável time do Corinthians. O Hugo Souza, o Fagner, o André Ramalho, o Kaká e o Bidu, o Matheus Bidu, José Martínez, André Carrillo e o Bidon, os 3 volantes, e o Garro, meio-campista, meia atacante. No ataque, Yuri Alberto e o Memphis Depay. Mais uma vez a dupla formada pelo Yuri Alberto e pelo Memphis Depay, os 2 atacantes que prometem fazer uma dupla do barulho, né? Já fizeram uma dupla muito interessante no jogo contra o Internacional. O Memphis deu assistência para o gol do Yuri Alberto e isso deve acontecer mais uma vez nesta partida contra o Atlético Paranaense. Pelo menos é esta a expectativa, sobretudo porque agora o Memphis está em forma, né? Está com o tanquinho em dia, né? Está com a barriga de tanquinho em dia. Então, com isso, o Memphis deve fazer a diferença. Olha o Memphis, olha a barriga de tanquinho do Memphis. Deve fazer a diferença vestindo a camisa do Corinthians. O homem tá forte, tá pronto para fazer a diferença vestindo a camisa do Corinthians. E a novela Hugo Souza continua, não tem nada mais chato do que essa novela Hugo Souza. A informação que eu tenho é que o Flamengo quer o Hugo Souza de volta. E por isso o Flamengo tá querendo melar a negociação envolvendo Hugo Souza e Corinthians. Só que tá lá no contrato que o Corinthians tem que pagar 800 mil euros para ter o Hugo Souza em definitivo, e os 800 mil euros devem ser pagos em 4 prestações. O Flamengo não tem que reclamar em relação a isso,
né? O Flamengo está querendo o dinheiro à vista. É claro que o Corinthians, se quiser, o Corinthians tem a opção de pagar o dinheiro à vista, né? Como em qualquer compra, você pode pagar parcelado, você pode pagar à vista. Está no contrato que o Corinthians tem o direito de pagar parcelado em 4 vezes. A partir de janeiro, a primeira parcela, os 800 mil euros. Então, por que o Corinthians tem que pagar à vista se ele pode pagar parcelado, né? Agora, é o seguinte, o Flamengo não está aceitando as garantias do Corinthians, as garantias financeiras do Corinthians. E eu já falei sobre isso, o Corinthians colocou a Abrax como garantia financeira. A Abrax é uma empresa de publicidade de estádios, né? Uma empresa de publicidade, de placas de publicidade de estádio. O Corinthians tem uma parceria com a Abrax, colocou a Abrax como garantidora, nesse caso, financeira, mas o Flamengo não está aceitando essas garantias. O Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil reais ao Flamengo para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo no próximo domingo pela Copa do Brasil. O Corinthians que abra o olho com o Flamengo vai fazer de tudo para melar esta negociação envolvendo Hugo Souza e Corinthians. Por quê? Porque o Flamengo quer o Hugo Souza de volta, né? O Flamengo viu que fez besteira em abrir mão do Hugo Souza, né? Tratou o Hugo Souza como lixo quando emprestou o Hugo Souza para o Corinthians. Não queria utilizar o Hugo Souza foi contratado pelo Corinthians e jogou muita bola, está jogando muita bola. Hoje talvez seja o melhor goleiro do Brasil. Quem está jogando mais bola do que o Hugo Souza no Brasil? Eu pergunto a você, torcedor corintiano, né? Certamente não tem goleiro jogando mais do que o Hugo Souza no Brasil. E aí o Flamengo cresceu o olho e está querendo o Hugo Souza de volta. Só que pelo contrato o Corinthians pagando os 800 mil euros, em 4 vezes, parcelado em 4 vezes, o Corinthians terá o Hugo Souza em definitivo. O Corinthians não vai dar mole, não vai abrir mão de contratar o Hugo Souza. Mas esta novela continua e eu estou ficando irritado com essa novela que está ficando muito chata. O Corinthians tem que abrir o olho com relação a isso. E quero falar também sobre o Augusto Melo. O Augusto Melo voltou a falar sobre o assunto da sociedade anônima do futebol. Vivem dizendo no Corinthians, principalmente os conselheiros do Corinthians, alguns conselheiros que são da oposição do Corinthians, dizendo: o Augusto Melo quer transformar o Corinthians em SAF, quer vender o Corinthians. E o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, criticou de maneira veemente os rumores com a possível transformação em clube-empresa. E citou e disse que isso não vai acontecer, né? Diz que não vai acontecer. O Corinthians não vai virar SAF, segundo ele. Né? Pelo menos na gestão dele, ele diz que ele não admite isso, que diz que o Corinthians é do povo. O Corinthians é de 35 milhões de torcedores fanáticos e que está trabalhando para eles, para os 35 milhões de torcedores fanáticos. Então, disse mais uma vez que podem esquecer esta história de SAF. O Corinthians não vai virar uma sociedade anônima de futebol. O Augusto Melo já tinha se manifestado a respeito e voltou a falar no assunto. Mas vira e mexe, alguém toca no assunto, toca no tema sobre essa questão de sociedade anônima de futebol. Diga-se de passagem, eu também sou absolutamente contra. Acho que o Corinthians não tem que virar SAF, o Corinthians não tem que ter dono. O Corinthians é um time muito grande, o dono do Corinthians são os 35 milhões de torcedores. Concordo com Augusto Melo, né? Que faz muita besteira, mas nesse ponto de vista ele está correto, ele está fazendo o direito, ele está agindo de maneira correta, pelo menos na minha opinião. Rapaziada, quinta-feira, jogo decisivo. Eu sei que tá se falando muito no Flamengo e tudo mais, mas tem o Atlético Paranaense na quinta-feira e isso é mais importante que qualquer outra coisa. O Corinthians ainda está na zona do rebaixamento e o Corinthians vencendo um confronto direto com o Furacão na quinta-feira, né, o Química Arena, o Corinthians sai da zona do rebaixamento. A gente precisa entender de que forma vai rolar essa configuração de tabela. Por quê? Porque o Corinthians, vencendo o Atlético Paranaense, ele chega a 32 pontos. Ele passa o próprio Furacão na tabela,
que hoje é o 15º colocado, é o 15º colocado. Ou seja, o Corinthians ocuparia a vaga de 15º, 32 pontos, e devolveria o Fluminense para o Z4, Fluminense que hoje é o primeiro fora, devolveria o Fluminense, o Vitória permaneceria ali e o Atlético Paranaense seria o primeiro fora da zona na 16ª colocação. O Corinthians chegaria até a 15ª posição com 32 pontos e sairia da zona do rebaixamento. Tá, Chico, mas terminaria a rodada fora da zona? Depende. Na mesma quinta-feira tem Fla-Flu, tem Flamengo e Fluminense. Com isso, eu não imagino que o Fluminense possa derrotar o Flamengo, de verdade. Eu acho que tem uma tendência, o Flamengo se reagrupou aí com o Felipe Luiz, talvez até preserve alguns jogadores para a Copa do Brasil, enfim, não sei, mas tá numa outra batida aí com o Felipe Luiz, os caras estão ganhando de todo mundo, e o Fluminense tá visivelmente mal das pernas. É clássico, eu sei, mas acho que o Flamengo vence. Vencendo, ou o Fluminense não ganhando, porque ele somaria com um empate no máximo 31 pontos, o Fluminense não sai dali. O Fluminense não sai dali e o Corinthians permanece fora da zona, lá com seus 32 pontos. E tem um outro time, porque com o Atlético Paranaense é confronto direto, né? E o outro time que ele vai precisar secar é só no sábado, que é o Vitória recebendo o Bragantino em casa. Esse jogo é complicado, porque o Vitória vencendo vai aos mesmos 32 e tem mais vitórias do que o Corinthians. Então, nos critérios, ele passa o Corinthians também. E aí vai depender ali, né, da configuração de Fluminense e tal. Secando esses dois, o Fluminense na própria quinta-feira contra o Flamengo e o Vitória contra o Bragantino no sábado, o Corinthians termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Mas tem outra situação. O Atlético Paranaense, por exemplo, mesmo jogando contra o Corinthians na quinta, seguirá com 2 jogos a menos do que o Corinthians. Isso é um dificultador. Os caras estão tentando reagir lá com o Lúcio Gonçalves que chegou, o Paulo Tuori como diretor técnico. Tem 2 jogos a serem realizados. Então, é uma possibilidade do Furacão reagir nas próximas rodadas. O Fluminense ainda vai ter um jogo a menos para disputar. E o Vitória não. O Vitória está no mesmo número de jogos do que o Corinthians. Então, assim, mas um passo de cada vez. Vamos lá? Tem o Cuiabá depois fora, tem o derby contra o Palmeiras. O primeiro passo é vencer o Furacão na quinta-feira e sair da zona do rebaixamento. O restante, a outra configuração de tabela, a gente sabe que o Corinthians está melhorando, os jogadores contratados estão performando cada vez mais, a tendência é que o Memphis possa jogar cada vez melhor nessa reta final. Então, primeiro passo, vencer o Furacão na quinta-feira. E para isso, vai contar o técnico Ramon Dias com alguns retornos importantes. Primeiro, de suspensão. Estamos falando de Romero, Fagner e André Ramalho. Jogadores que estavam suspensos e não puderam atuar na última partida diante do Internacional. Então, eles estão de volta. Cumpriram suspensão. O Fagner não vem jogando tão bem assim nos últimos jogos, mas talvez a gente tenha que entender que ele é o titular na opinião do Ramon Dias, pelo menos eu imagino dessa forma. Só que tem o jogo de domingo contra o Flamengo. Será que ele vai de Mateuzinho? Será que ele vai de Fagner na quinta e Mateuzinho no domingo? Será que ele alterna essa situação? Eu acho que tem uma dúvida colocada aí. O André Ramalho é titular. Ele deu uma queda técnica nos últimos jogos, mas eu ainda considero como um grande zagueiro e talvez até o melhor do elenco. E o Romero é o cara que já disse a todos, né, que ele nunca está no time titular de ninguém, mas, cara, ele faz os golzinhos dele. Talvez ele seja o cara escalado para quinta-feira. Por exemplo, não, acabei de lembrar. Memphis não joga a Copa do Brasil. Então, acho que ele vai de Memphis titular ao lado do Yuri na quinta-feira e o Romero ele deixa para domingo. Imagino que seja isso que possa acontecer. E aí a gente tem uma escalação aí com André e Kaká, né? Ou Gustavo Henrique, acho que o Kaká. Mateuzinho ou Fagner na direita com o Bidu na esquerda. Acho que o Bidu, né? Ou vai de Hugo para deixar o Bidu para domingo. Prioridade tem que ser quinta, gente. Eu sei que todo mundo quer ganhar do Flamengo e tem que ganhar do Flamengo e tá tudo certo para chegar à final da Copa do Brasil, é maravilhoso, mas a prioridade tem que ser na quinta-feira. Meio de campo ali com o José Martínez, que também é outro retorno, de volta da seleção venezuelana na data FIFA. Breno Bidon, André Carrilho e Rodrigo Garro, com 2 atacantes, Memphis e Yuri Alberto. Thales Magno está de volta. Vai ser relacionado,
imagino que não comece a partida. Então é uma arma que o Corinthians tem no segundo tempo até para ganhar alguns minutos. Alex Santana é outro jogador que está de volta depois de uma longa pausa. Então não dá para imaginar ele titular, né? Provavelmente pode ser que ele ganhe alguns minutos, acho que até seria interessante isso, até para entender de que forma ele está e ser utilizado no domingo. São projeções, mas vejam que Ramon tem ótimas opções. E com esse time e esse elenco, não dá para ganhar do Furacão em casa? Dá, né? E isso é extremamente necessário. Sobre o domingo, jogo contra o Flamengo. Mais um capítulo. O vice de futebol Marcos Braz deu uma entrevista e falou sobre o imbróglio relacionado ao Hugo, dizendo que se não comprar, se não pagar, não tem acordo. E o que está no acordo é que cada vez que ele jogar durante o período de empréstimo, o Corinthians tem que pagar R$500 mil. Então aquilo que eu imaginava e falava com vocês nos vídeos anteriores, de que o Flamengo, ele obviamente ele vai negociar o Hugo, né? Tá em contrato, tá previsto em contrato, tá tudo previsto em contrato. É natural que o Flamengo agora faça um charminho, dê uma cozinhada no Corinthians, por quê? Porque se eles resolverem até sábado, o Corinthians não tem que pagar R$500 mil. Se ele jogar no domingo e não tiver resolvido, o Corinthians vai ter que pagar esse valor, como já pagou R$1 milhão nos 2 confrontos que eles tiveram, um pelo Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. O Flamengo não é bobo, ele sabe disso, e eles já falaram. Vai ter que pagar. E o Corinthians vai ter que pagar para utilizar o Hugo no domingo. Depois só o Flamengo vai topar, resolver, negociar com o Corinthians. Mas, por enquanto, não tem agradado as garantias, né, oferecidas da Brax, que é a empresa de placas publicitárias, no negócio, no parcelamento da compra do Hugo Souza. É a mesma garantia que foi utilizada na compra do Mateuzinho e, como tem algumas parcelas atrasadas, o Flamengo se utilizou desse argumento. Se eles poderiam fazer isso ou não, o fato é que o Corinthians deu brecha, né? Ao não pagar uma parcela do Mateuzinho, deu brecha para que o vendedor do Hugo endurecesse agora nesse momento. Faz parte, né? O Corinthians também, obviamente, tem um fluxo de caixa complicado, tem muitas dívidas, então muitos compromissos ele não consegue arcar. E aí você tem consequências disso, né? O Flamengo está na dele, é dono do jogador, tá tudo em contrato, que o Corinthians vai pagar, vai comprar de forma parcelada, tá. Mas falei para vocês, o Flamengo é o dono e ele usa essa propriedade da maneira como ele bem entende, né? Então, o Flamengo está na dele também e por isso que eu falei, né? Recentemente eu sei que é difícil, até pelo fluxo de caixa do clube, você ter o valor integral, mesmo ele não significando nada, né, em termos futebolísticos e pelo que vale o Hugo Souza hoje. Paga os 800 mil, na minha opinião, até à vista, mas claro, né, eu não tô dentro das finanças do clube para saber se isso é possível. Agora seria muito mais fácil, né? Você chega lá, deposita o dinheiro e pronto, acabou. O Hugo é goleiro do Corinthians e não tem que pagar multa nenhuma. Aparentemente o Corinthians não vai conseguir resolver isso até domingo, vai ter que pagar o Flamengo e só depois, ou com outra garantia, ou um pagamento à vista, ou o Flamengo aceitando essa garantia, esse modelo de negócio para adquirir o Hugo em definitivo. O Flamengo não quer o Hugo, mas sabe que o Hugo está bem avaliado, é valioso para o Corinthians. E aí, você sabe, né? Quando você quer vender muito uma coisa, quando você quer muito comprar uma coisa e essa pessoa não está muito afim de vender, lei da oferta e da demanda, né? A pessoa que detém, né, esse produto, ela pode botar o preço que ela quiser, ela pode negociar do jeito que quiser. Nesse caso, o preço não pode mudar, porque o acordo foi firmado antes. Mas se pudesse, olha, o Flamengo ia botar esse valor lá em cima. Vejam que o Mateuzinho, por exemplo, terceiro lateral direito do clube, foi vendido ao Corinthians por mais de R$20 milhões. Corinthians vai resolver. Só não sei se vai ser tão breve como o torcedor imaginava. Hugo Souza. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Atlético Paranaense. Tudo isso essa semana e a gente vai contar tudo para vocês aqui no canal. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Estou esperando você. Até a próxima. Tchau! Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.